Basta uma olhada superficial para entender por que algumas pessoas ficaram chateadas com a forma como a Red Bull gerenciou as corridas de seus pilotos no GP da Holanda. Mas Sérgio Pérez tem como evitar que coisas assim aconteçam. Em Zandvoort, Pérez tomou a decisão certa no início da corrida ao trocar para pneus intermediários assim que começou a chover. Isso colocou na liderança depois que os outros fizeram suas paradas e fez esquecer a má classificação do sábado. Mas na hora de voltar para os pneus slick, a Red Bull chamou Max Verstappen primeiro, mesmo ele estando em segundo, atrás de Pérez. O mexicano entrou nos boxes uma volta depois e ficou surpreso ao ver que tinha sido ultrapassado por Verstappen, que tinha feito o chamado undercut. Isso gerou algumas teorias de conspiração sobre a Red Bull ter prejudicado Pérez para fazer Verstappen liderar seu grande prêmio de casa, que ele acabou ganhando pelo terceiro ano consecutivo. Na maioria das vezes, as equipes de Fórmula 1 dão prioridade a quem está na frente, uma recompensa por estar liderando. E fazer o pit stop primeiro é uma forma de ganhar tempo. É o melhor jeito de proteger o piloto que está na frente. Então, por que a Red Bull não fez isso? O chefe Christian Horner disse que a Red Bull achava que Verstappen estava vulnerável aos carros que já tinham parado e vinham atrás dele. Se Pérez parasse antes e Verstappen permanecesse na pista mais uma volta, Max seria superado por Fernando Alonso e Pierre Gasly e cairia de segundo para quarto. Então a equipe decidiu trazer Verstappen primeiro para protegê-lo de Alonso e Gasly. E Horner admite que essa decisão incluía o risco de Verstappen passar à frente de Pérez. Mas independente da ordem, a Red Bull preferiu garantir o primeiro e o segundo lugares a proteger a liderança de Pérez e ficar em primeiro e quarto depois das paradas. Essa decisão foi recebida com ceticismo por quem acredita que a Red Bull favorece Verstappen e prejudica Pérez, mas Horner insiste que era uma decisão óbvia. Após a corrida, Pérez não parecia muito chateado com essa decisão. Ele concorda que a equipe tem mais informações do que os pilotos nessas situações complicadas, mas acrescentou que isso seria revisado na reunião pós-corrida, o que às vezes é usado pelos pilotos para esconder eventuais decepções, e tem sido o jeito preferido da Red Bull de lidar com qualquer tensão entre seus pilotos, especialmente após a controvérsia que explodiu no final do GP do Brasil do ano passado. Sempre vai ter uma dúvida incômoda se a Red Bull teria priorizado proteger o segundo carro se a situação fosse invertida, com Verstappen na frente e Pérez atrás. Mas no fim das contas, existe uma forma de Pérez evitar que essas coisas aconteçam. Foi sintomático Horner ter destacado que Verstappen tirou 7 segundos da vantagem de Pérez em 3 voltas depois que eles puseram os pneus intermediários. Pérez tinha mais de 13 segundos de vantagem quando Verstappen voltou à pista atrás dele. Mas no fim da 11ª volta, quando Verstappen foi chamado de novo para os boxes, essa diferença havia caído para 4 segundos. Pérez alegou que sua falta de ritmo em relação a Verstappen foi porque lhe disseram que poderia chover mais, e ele não queria forçar seus pneus a ponto deles não serem mais úteis caso precisasse permanecer na pista. Isso é um pouco estranho, já que todas as outras equipes estavam dizendo a seus pilotos que seria uma chuva rápida. Alguns até tentaram continuar na pista com pneus para a pista seca. Outras equipes estavam esperando uma chuva mais leve, que chegou um pouco mais tarde do que o esperado. Mas a equipe de Pérez exagerou ao se preparar para essa possibilidade. Das voltas 5 a 10, usando pneus intermediários, a volta mais rápida de Verstappen foi mais veloz do que a melhor volta de Pérez. Isso convenceu a equipe que se Verstappen ficasse preso no trânsito, Pérez poderia não ser capaz de garantir a vitória. Mas a questão não são apenas algumas voltas na chuva em Zandvoort. Durante o tempo em que foram companheiros de equipe, especialmente neste ano, Pérez teve dificuldades para se manter próximo de Verstappen. Após um bom início nesta temporada, conquistando vitórias em Jeddah e Baku, que foram ajudadas por problemas com Verstappen, Pérez foi superado no resto do ano, algo que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, diz não conseguir entender, já que Pérez é um vencedor de grandes prêmios e, segundo Totó, não é um idiota. Se a Red Bull confiasse na capacidade de seu segundo piloto fazer uma corrida perfeita e garantir a vitória estando na liderança em Zandvoort, talvez não se empenhasse tanto em proteger a posição de Verstappen na pista. Então não é o caso de não querer que o segundo carro vença. Mas o histórico inconsistente de Pérez neste ano mostrou que não era aconselhável colocar Verstappen atrás de outros carros, o que poderia atrasá-lo ou até piorar se algo desse errado na disputa. Afinal, neste ano, Pérez não convenceu a Red Bull de que daria conta do recado se lhe fosse dada a preferência.
Não é favorecimento a Verstappen, é priorizar as chances da Red Bull continuar sua sequência invicta em 2023 e tentar se tornar a primeira equipe a ganhar todas as corridas em uma só temporada de Fórmula 1. O resto da corrida de Pérez deu razão à Red Bull. Tudo bem, ele pode não ser o culpado pelo pit stop quando a chuva voltou, mas foi ele que saiu da pista quando as condições pioraram, e foi ele que causou a punição por excesso de velocidade no pit lane que o fez cair para quarto no resultado final. Verstappen não cometeu esses erros, e se a corrida dele tivesse sido comprometida e a Red Bull estivesse contando com Pérez para manter a sequência de vitórias, seria grande a chance de estarmos celebrando a primeira vitória de Alonso e da Aston Martin. É compreensível que qualquer decisão da Red Bull que pareça ir contra Pérez cause questionamentos sobre as prioridades da equipe, e já vimos no passado que quanto mais perto Pérez chega de Verstappen, mais fácil é para as tensões aumentarem dentro da Red Bull. Como vimos após os grandes prêmios de Mônaco e do Brasil do ano passado, a trupe de Verstappen não tem receio de fazer pressão se sentir que Max não está recebendo o apoio que precisa ou merece. Mas no momento, Pérez não vem apresentando desempenho bom bastante para criar qualquer tensão nos bastidores. Michael Schumacher costumava dizer que se alguém quisesse receber o tratamento de número 1 que ele tinha na Ferrari, só precisava mostrar que era mais rápido do que ele. Para Pérez receber um tratamento melhor da Red Bull, ele nem precisa chegar a superar Verstappen. Só precisa ficar muito mais próximo do que esteve na maior parte deste ano, provar para a equipe que é confiável e pode ter desempenhos tão consistentes quanto a equipe espera dele. Então o que ele deve fazer é melhorar e se tornar uma prioridade. Mas tem um problema aí. Pedir para Pérez ficar consistentemente mais perto de Verstappen, mesmo sem necessariamente igualá-lo, é fácil. Difícil é ele fazer. Verstappen melhorou seu desempenho desde que descobriu algumas coisas no carro no Grande Prêmio de Baku, vencido por Pérez. Agora ficou quase impossível alcançar Max. Você não precisa acreditar na nossa palavra. Fernando Alonso concorda. Alonso acha que Verstappen está guiando melhor do que qualquer um no grid, incluindo ele mesmo. Isso é má notícia para Pérez, porque com todo respeito, se nem Alonso ou Lewis Hamilton, que Alonso também citou, conseguem estar no mesmo nível de Verstappen com frequência, não vai ser Pérez quem vai conseguir. Não é nada comum Alonso admitir que alguém está sendo melhor do que ele. Isso já diz tudo sobre Verstappen em 2023. Obviamente, esse domínio não pega bem para Pérez. A desvantagem dele com o mesmo carro, e é o mesmo carro, é altamente impressionante. Por um lado, cabe a Pérez mudar isso. Ele pode ser o segundo melhor depois de Verstappen, sem ser tão enfaticamente o segundo melhor. Mas nós também devíamos levar em consideração mais coisas que Alonso disse sobre Verstappen. Na verdade, isso veio do nosso Scott Mitchell-Malm, que perguntou a Verstappen na entrevista pós-corrida se as pessoas subestimam as dificuldades de se vencer de forma tão consistente, mesmo tendo o melhor carro. E se essa corrida, com duas chuvas fortes, uma estratégia imperfeita e uma bandeira vermelha no final, é o maior exemplo de como isso pode ser difícil. Como era de se esperar, Verstappen concordou com a avaliação. Alonso também. Ele estava prestando atenção na pergunta do Scott para Verstappen, porque quando Alonso foi questionado sobre Verstappen por outro jornalista alguns minutos depois, ele fez referência à pergunta do Scott para Max e disse que concordava que Verstappen está sendo subestimado. Não se preocupe, Scott. Qualquer hora Alonso vai aprender o seu nome. O ponto de vista de Alonso é que todo piloto precisa entrar no seu carro e se sentir conectado para terminar o fim de semana sentindo que extraiu 100% de si mesmo, o máximo de vezes possível. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo, mas Alonso acha que Verstappen está fazendo isso mais do que qualquer outro piloto, e é por isso que ele está dominando. Alonso não está dizendo que Verstappen é melhor que ele, apenas admite que Verstappen está fazendo o melhor trabalho no momento, uma avaliação que ele também fez sobre Robert Kubica em 2008. O ponto de vista de Alonso é que, claro, o formidável Red Bull RB19 possibilita isso, mas é Verstappen que faz disso uma realidade. Teoricamente, Pérez também poderia fazer isso, mas é um objetivo alto demais para tentar alcançar em um fim de semana, o que dirá uma corrida depois da outra.